A paz de Deus a todos, boa noite. Aqui agora são 1h da manhã. Aproveitar aqui para fazer um vídeo mais informal para vocês. Agradecer a todos os novos inscritos que vêm chegando, pedindo perdão aí para vocês, por infelizmente não tenho tempo aí para estar respondendo todas as mensagens. Veja, eu cheguei agora do trabalho, saí para trabalhar logo depois que eu fiz a live, ou seja, eu trabalho mais ou menos aí de 13 a 14 horas por dia, mais ou menos, ou de 12 a 14 horas, dependendo do dia, né, da produtividade. Mas eu recebi uma pergunta, e essa pergunta ela é bastante pertinente com relação a, ao assunto do momento, né, que nós estamos vivendo aí a gente vê em vários canais, sobre o pecado de morte, ou o pecado para a morte. A irmã Célia Felizardo fez a pergunta, pedindo para mim falar sobre o pecado de morte, que segundo ela, para CCB não tem perdão, né? Não só segundo ela, mas há muito tempo nós criamos, né? Porque nos foram ensinados, e aqueles que nos ensinaram, creio que aprenderam também desta forma equivocada, que o pecado sexual, né, e a fornicação eram pecados para a morte, pecados de morte da alma, para a morte da alma. E uma vez cometidos tais pecados, automaticamente nós tínhamos a nossa liberdade excluída na igreja e, e aquele irmão, automaticamente, ele ia para o banco do castigo, né? Os que suportavam o julgamento dos próprios irmãos, né? Às vezes, os próprios companheiros de banco começam a recriminar as pessoas, senta de lado, não retribuem a saudação. E eu acho interessante que hoje ainda eu recebi um comentário bastante interessante. A pessoa disse que quem se afasta da igreja é o próprio pecador por vergonha. Na verdade, são vários fatores, né, meus amados irmãos? Pode ser sim vergonha. Ele fica envergonhado da Irmandade e não quer voltar a congregar e se afasta da igreja. Mas o segundo motivo, ele é excluído, tem a sua liberdade removida e ele se sente humilhado e de fato é uma situação constrangedora. E vários irmãos que ficam sabendo da situação julgam e condenam ele, né? Juntamente, por vezes, com vários irmãos de ministério que muitos, né, muitos, infelizmente, de uma forma muito dura, sentenciou várias almas à morte literal, e porque aquela pessoa saiu da igreja sem a liberdade e achou que não tinha mais vida, porque a vida que ele conhecia era apenas a congregação e de repente por um lapso de fraqueza ele veio a sucumbir à carne e aí se arrependeu, voltou, mas não encontrou consolo nem no ministério, nem no meio da Irmandade e acabou tendo a sua vida ceifada por ele mesmo, né? Vários cometeram suicídios, vários foram para as drogas, vários tiveram distúrbios psicológicos e vários estão até hoje achando que não tem salvação, né? Que não tem salvação, que não tem perdão, que ele aprendeu assim porque foi ensinado para ele assim, não tem mais jeito, enfim, para ele não tem mais jeito e ele não consegue nem sequer pensar na possibilidade de uma reconciliação com Deus. Veja bem, eu vou responder essa pergunta, mas antes de responder essa pergunta, eu quero tecer alguns comentários. Primeiro, os irmãos da congregação têm mania de mensurar o pecado sexual como o pecado mais abominável no nosso meio, como se tivesse uma classificação, né? E eles deixam de lado um pecado que é extremamente
condenado por Deus, é abominável aos olhos de Deus, que é o pecado cometido pela maioria da Irmandade esmagadora, que é ficar falando mal dos outros, condenando, julgando, causando intrigas, discórdias, calúnias, né? E lançando maldições, que é o pior, lançando maldições. Então, meus amados irmãos, eu vou ler algumas passagens bíblicas para que vocês vejam que nem só o pecado sexual, né? Mas esse pecado que a igreja esconde, joga para debaixo do tapete, ele não agrada a Deus. Em Mateus 12, 36, 37 diz, Jesus dizia, né? Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Veja que a palavra tem muito peso, né? Então a gente tem que pensar bem antes de sair proferindo palavras para condenar os outros. Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É a mais pura verdade, infelizmente, amados irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. E outra coisa, amados irmãos, quando a gente vem tratar algum assunto da congregação, né, muitos irmãos vêm e lançam toda sorte de maldição na gente, quer lançar a própria ira de Deus, lançando Deus contra nós, e de toda forma quer condenarmos por nós tecermos comentário a respeito de uma igreja que eles santificaram, né? Muitos irmãos têm santificado a igreja, feito dela o verdadeiro Jesus Cristo aqui na terra, porque usam os atributos de Cristo para descrever a igreja, dizendo que a graça é a igreja, a graça maravilhosa é a igreja, sendo que a graça é Jesus Cristo. O caminho santo, falando, o caminho santo, Deus seja louvado, graças a Deus que há 10 anos ele me conserva neste caminho santo, falando da igreja como o caminho santo, né? A porta estreita, pasmem, eles falam que a porta estreita é a doutrina rígida criada pelos homens, a doutrinas e ensinamentos. A porta estreita é Jesus Cristo e também a igreja se auto-intitula como a obra de Deus na terra, como se a obra de Deus fosse um templo edificado sobre tijolos, né? Fosse algo material. Então, amados irmãos, sobre esses irmãos que têm lançado maldição em nós, lembrem-se que em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembre-se que Jesus Cristo foi crucificado e pelo fato dele ter sido crucificado, além dele ter vertido o seu sangue em prol a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, o ato em si da crucificação levou em Cristo, ele levou para si todas as maldições do mundo sobre ele. Todas as maldições que recaíam sobre o homem, Jesus Cristo pegou para ele. Então, quando o irmão quer te amaldiçoar, te julgar e te condenar, lembre-se, irmão, que amaldiçoa, que gosta de colocar maldição sobre os irmãos, que essa maldição você está lançando diretamente em Jesus Cristo, porque ele foi crucificado justamente para pegar sobre si toda a maldição. Bom, feito essas considerações sobre o pecado, né, da língua danosa que a congregação releva, faz de conta que não existe, vamos lá. Respondendo à pergunta da irmã sobre o pecado que geraria, né, antigamente, o pecado de morte da alma, segundo a congregação cristã. Veja que agora a igreja tem um novo entendimento a respeito desse. O próprio presidente da instituição, né, o irmão Marsola, presidente da congregação, ele fez um áudio, uma reunião com alguns, né,
poucos membros possivelmente do ministério, leva aqui pela descrição, pelo conteúdo, né, do áudio, ele falando ali para reservadas pessoas sobre que o pecado sexual, o adultério e a fornicação não leva à morte da alma. Vejam que eles escondem isso da Irmandade como se a Irmandade estivesse muito a fim de pecar, como se a Irmandade estivesse buscando uma brecha para pecar. Ou seja, não confiam que a Irmandade realmente recebeu a conversão em Cristo Jesus, mas na verdade não receberam. Muitos que estão na congregação não são verdadeiramente convertidos, porque em vez de crer em Jesus Cristo, crê na doutrina da igreja, crê no que sai da boca do homem e não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Vamos ver, eu já falei com o irmão Josafá, o canal dele, Josafá Agra, no YouTube, ele me autorizou a pegar o vídeo e transmitir para vocês. Então eu vou, de maneira bem caseira, que eu não tenho prática, exibir para vocês aqui o vídeo com a descrição, tá? Observem. Os irmãos sabem que essa parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, que podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificar no ídolo, do sufocar, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus, fazendo isso, não falou quem não fizesse, não falou também quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, isso aqui é a palavra. E depois diz aqui ainda, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificar aos ídolos e do sangue e da carne e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardardes e necessário guardar. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso, não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é aqui que nós estamos lendo isso. Estamos lendo. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente ou alguma infelicidade, não pode isso. Não pode pôr uma sentença. Deixa aí. Procura endireitar-se. Você fez isso. Procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Ou seja, meus amados irmãos, vocês ouviram bem as explicações que eles deram. Nós não entendemos, né? Por que tanto tempo eles omitiram a verdade que está muito clara aqui nas Sagradas Escrituras. Muitas almas foram jogadas fora, muitas estão na beira da estrada, muitas perderam a sua vida achando que estavam condenadas sem direito a pensar em se arrepender. Muitas até se arrependeram, mas não souberam que Deus misericordioso, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o perdoou, né? Porque estavam na graça, estavam em Senhor Jesus Cristo.
E o que dizer agora? Será que Deus deu a luz para eles agora, de um entendimento verdadeiro? Antes Deus falou uma coisa e agora Deus mudou o entendimento? Se são servos ungidos e santos de Deus, por que afinal deixar as pessoas viverem no engano tanto tempo e agora virem com a verdade, mas para um grupo seleto de pessoas? Eles não falam isso via púlpito, porque segundo eles, se falar isso, né, muitos irmãos até defendem isso, que se falar no púlpito, todo mundo vai querer pecar e como é que vai ficar a honra da igreja? E a honra de Deus, que mandou seu Filho Jesus Cristo para perdoar todos os pecados do homem? Jesus Cristo já pagou o preço que eles não querem deixar, não querem mostrar. E vejam bem, o fato de você saber que tem perdão não significa que você tem que viver pecando, que você tem liberdade para pecar porque Deus perdoa. Deus não quer que o homem viva em pecado, nunca foi plano de Deus. Só para vocês terem noção. Em 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para imundiça, mas para santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar os pecados para que nós possamos buscar e viver em santidade. Ele não chamou nós para vivermos em pecado. Ou seja, tem perdão sim, mas Deus não quer que nós vivemos pecando. Deus não tem prazer e Ele não nos fez para isso, tampouco mandou seu Filho morrer para nós vivermos pecando. Nós temos que ter a consciência, mas nós temos que saber. Se eles estão lá para ensinar a verdade, não esconder a verdade para guardar o santo nome da instituição e deixar as almas se perderem e não fazerem aquilo que Deus mandou que fizesse, que o próprio Senhor Jesus disse, né, ao fazer dos discípulos apóstolos para ensinar o seu povo, a demonstrá-los e ensiná-los. Para quê? Para que aprende? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com 2 Pedro 3,18, é prazer do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, que antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até a eternidade. Deus e o nosso Senhor Jesus quer que nós evoluímos e crescemos. Ele quer que nós crescemos espiritualmente. E para que nós venhamos a desenvolver, nós temos que ter contato com a verdade, com as Sagradas Escrituras, com a palavra, e não com mentira. Não é contando partes da palavra, mas e sim a sua totalidade. Nós só vamos crescer se nós sabermos. Veja aqui, em Efésios 4:13 ao 15, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Veja, tem muita gente enganando nós fraudulosamente, escondendo, omitindo a palavra de Deus e impedindo o nosso crescimento. É importante, é imperativo que a nossa alma cresça para atingir a estatura perfeita de Cristo, para que com Ele possamos coabitar no reino de glória quando nós nos formos desta vida. Então, fica registrado aqui a resposta para a pergunta da irmã. Não significa... tem perdão, não é pecado de morte, mas não significa que nós possamos viver transgredindo em pecado.
Quando nós vivemos em Cristo, vivemos para a luz e abominamos as trevas. Então, que nós possamos ter o conhecimento, mas não usá-lo para permissibilidade de pecado. Não foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, ok? Espero que esteja respondido e, infelizmente, né, esses irmãos do ministério, vários, se não a totalidade, conhecem a verdade e essa é uma das verdades que eles nos escondem e não permite que nós saibamos. Para quê? Para mantermos nós cativos em um sistema religioso e escondendo a misericórdia de Cristo para conosco. Lembre, foque a sua fé em Jesus Cristo. Foque a sua adoração a Jesus Cristo. Quem deu a sua vida por nós foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai nos defender da ira de Deus no último dia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja vai te defender. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum ancião, nem cooperador, nem mãe, nem pai, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. Sirva a Ele, não só faça. Vocês têm feito dele seu servo, do nosso Deus, seu servo. Ele tem que nos servir, ele tem que ouvir a minha oração, ele tem que atender o meu pedido. Sirva a Ele sem interesse e evolua espiritualmente. Leia as Sagradas Escrituras e se liberte da escravidão criada pelo homem. Lembre-se, qualquer doutrina, qualquer evangelho que pregue que Jesus Cristo precisa de um complemento para que você seja salvo, ou seja, qualquer evangelho que diga que além de Jesus Cristo morrer, você tem que fazer obras, você tem que obedecer uma doutrina criada por homens, é um evangelho falso. Não é o evangelho verdadeiro, não vai te levar à salvação. Pense nisso. Leia as Sagradas Escrituras. E para finalizar, eu não quero induzir ninguém a sair de nenhuma igreja. E hoje me perguntaram se eu quero criar uma igreja. Também não. O meu propósito é que vocês passem a depositar a sua fé naquele que deu a sua vida por nós. Aquele que nos resgatou, que nos justificou e que vai advogar para nós toda vez que nós caímos em fraqueza e no último dia estará nos esperando no seu reino da glória. Fique com Deus, a paz de Deus, Deus abençoe, boa noite e até amanhã.